Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando por aqui com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio e na tarde deste domingo estive aqui, estou aqui no Maracanã, né? E na tarde deste domingo o Flamengo e Palmeiras ficaram no empate em 1-1, jogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação aqui no canal, tá certo? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar aqui o meu canal no YouTube, o conteúdo por aqui. Vai que essa pessoa acabe gostando, né? Então, essa divulgação também é muito importante para o crescimento aqui do canal. Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos, então me ajuda nessa? Então, vamos com tudo e vamos para mais um vídeo por aqui. E antes, né, claro, um feliz Dia dos Pais a você que é pai, que está assistindo ao vídeo, né? Espero que você tenha aproveitado muito bem o seu dia e mandar um abraço, claro, para o meu pai, o Carlos, que é espectador assíduo aqui do canal também. Então, um grande abraço, pai. Feliz Dia dos Pais para você também, tá certo? Bem, vamos lá falar de mais um duelo entre Flamengo e Palmeiras. A trilogia de 12 dias, pois é, aconteceram 3 duelos entre as duas equipes em um intervalo de 12 dias. 2 pela Copa do Brasil, que o Flamengo conseguiu a classificação, né, para as quartas de final da Copa do Brasil. E hoje aconteceu mais um duelo entre os dois clubes agora pelo Campeonato Brasileiro e duas equipes que estão na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Só que a gente está num momento insano da temporada, né? Que tem Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. Tudo isso colado, né? Então vai ser uma maratona intensa de jogos para muitas equipes, perdão. Outras equipes também estão em Copa Sul-Americana, enfim. Mas especificamente falando do Flamengo e do Palmeiras, duas equipes que também estão disputando a Libertadores da América. Aliás, Flamengo que vai jogar contra o Bolívar nesta quinta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, aqui no Maracanã, primeiro jogo das oitavas de final, enquanto o Palmeiras vai jogar mais uma vez aqui no Rio, aí o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos. E tanto o Tite quanto o Abel Ferreira promoveram modificações nas equipes. E aí no caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo não pôde contar nem com o Bruno Henrique e nem com o Davi Luiz. Os dois estavam cumprindo suspensão no Brasileirão. No último jogo do Flamengo no Brasileirão contra o São Paulo, tanto o Bruno Henrique quanto o Davi Luiz levaram o terceiro cartão amarelo, então tiveram que cumprir essa suspensão neste domingo. O Flamengo que teve o retorno do De La Cruz, que se recuperou de um trauma no joelho direito, então De La Cruz que, claro, foi titular na equipe rubro-negra. Enquanto que no Palmeiras também foram modificações, foram 5 mudanças na equipe do Palmeiras, né? E muitas ausências. O Dudu com dores na panturrilha teve essa dor, né? Ele sentiu essa dor no treino de sábado. O Estevão está num trabalho de transição, né, entre a parte física e a parte técnica, está se recuperando de lesão também. O Mike e o Felipe Anderson foram preservados, né, por problemas médicos. Piquerez se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo. A mesma situação do atacante Bruno Rodrigues. E o Zé Rafael, que passou por um cronograma específico, enfim, que o Palmeiras acabou não divulgando que raio de cronograma específico é esse, enfim. E o Palmeiras que hoje teve o retorno do Maurício. O Maurício ele não pode jogar na Copa do Brasil pelo Palmeiras, pois já atuou nas fases iniciais pelo Internacional. Então, as duas equipes com muitas modificações para o duelo aqui no Maracanã.
Mas a gente pode falar que no caso do Flamengo especificamente, é uma equipe que dá para falar que é praticamente a titular. Acho que a única modificação ali foi na lateral direita, né? Porque eu não falei do Varela, né? Que o Varela foi uma outra ausência do Flamengo, ele teve um problema no quadril direito, então ficou de fora hoje. Então o Wesley acabou sendo titular na lateral direita. Aliás, o Wesley, que pode ter feito o último jogo pelo Flamengo, tá? Saíram notícias nos últimos dias de que a Atalanta da Itália quer contratar o jogador e, inclusive, ofereceu uma oferta maior ainda da oferta inicial. E é o seguinte, né? Na casa dos 20 milhões de euros, hein? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Então, cara, o Flamengo ele pode conseguir fazer muito dinheiro pelo Wesley. É uma coisa assim impressionante. Como é que o Flamengo sabe negociar bem jogador, cara? É um negócio impressionante. É um caso a ser estudado, inclusive. Mas o Wesley pode ter feito, inclusive, o último jogo pelo Flamengo. Tem que aguardar se a negociação vai ser concretizada ou não, enfim. Então, o Flamengo hoje entrou em campo com o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira formando a dupla de zaga e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta e o trio de ataque com Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Palmeiras hoje escalado com Everton no gol. Aí o Abel Ferreira acabou mantendo um trio de zaga com Gustavo Gomes, Vitor Reis e Murilo. O Giai foi o titular hoje na ala direita. Aníbal Moreno e Richard Rios formaram a dupla ali do meio de campo, a dupla de volantes, né? E o Vanderlan foi titular hoje na ala esquerda. Maurício foi aquele meia mais adiantado. Quer dizer, começou o primeiro tempo dessa forma, né? Mas já a gente vai falar de uma mudança tática que aconteceu no Palmeiras no segundo tempo. E aí o ataque com Lázaro e Flaco Lopes. Então foram as escalações iniciais também das duas equipes para o duelo de hoje aqui no Maracanã. Muito bem. E foi um jogo que começou com muita intensidade, né? As duas equipes tiveram chances perigosas no primeiro minuto de jogo. A primeira que foi com o Palmeiras, né, que o Flaco Lopes foi correndo com a bola lá pela direita de ataque, tocou para o Giai. Aí o Giai recebeu na grande área e chutou cruzado. O Rossi acabou defendendo esquisito de peito, enfim, fez uma defesa. Aliás, eu achei o Rossi esquisito no jogo de hoje, viu? O Rossi não foi bem na partida de hoje não, tá? Ele fez algumas defesas mais estranhas e acabou também ajudando, digamos assim, no gol do Palmeiras que aconteceu no segundo tempo, mas já vou chegar até lá. E logo depois também, no primeiro minuto ainda, o Flamengo teve uma nova chegada, quer dizer, a sua primeira chegada, né, no ataque pela esquerda, em que o Cebolinha tabelou com o Gerson, Cebolinha recebeu dentro da grande área e aí chutou forte no canto direito, o goleiro Everton fez a sua primeira grande defesa na partida de hoje. Aliás, o Everton, que foi também um personagem importantíssimo para o Palmeiras no jogo de hoje por aqui. E aí, porque o Everton, ele acabou fazendo pelo menos no primeiro tempo, três grandes defesas. Então, se o Palmeiras conseguiu sair com um ponto aqui no Maracanã, isso também se deve graças ao goleiro Everton. Grande partida que ele fez hoje aqui no Maracanã. E aí, o Palmeiras ele até começou com uma intensidade, só que com o passar do primeiro tempo, aí o Flamengo começou a ter um controle maior da posse de bola e teve mais chegadas perigosas ao ataque do que o Palmeiras. Teve mais chegadas ao ataque do que o Palmeiras no primeiro tempo. E até estou olhando aqui também, né, os outros lances perigosos que aconteceram favoráveis ao Flamengo. Teve aos 16 minutos, o Gerson pegou uma bola pela esquerda, fez o cruzamento, mandou para o Pedro. A bola foi no ângulo direito do goleiro Everton, que espalmou e a bola bateu no travessão. Foi a segunda grande defesa do Everton no primeiro tempo de partida aqui no Maracanã. E aí, aos 24 minutos, deram um belo passe para o Arrascaeta, que recebeu, correu, entrou na área
ficou cara a cara com o Everton, aí teve uma nova finalização, o goleiro do Palmeiras fez mais uma defesa importante. E aí tem um detalhe também, o Flamengo, ele conseguiu encontrar espaços pela esquerda de ataque, ou seja, em cima do lado direito da defesa do Palmeiras, porque houve uma mudança no posicionamento do trio de defesa do Palmeiras. Hoje, o Vitor Reis ficou posicionado pela direita, então era o Diay como ala direita e Vitor Reis, o zagueiro, pela direita. E essa dupla acabou tendo muita dificuldade para marcar os ataques do Flamengo lá pela esquerda. Então, o Flamengo foi muito mais perigoso nessas jogadas pela esquerda, ou seja, em cima do lado direito da defesa do Palmeiras. Só que, apesar do Flamengo ter feito mais ataques, mais posse de bola, o Palmeiras chegou a abrir o placar no primeiro tempo. Isso aos 30 minutos. Foi uma falta pela direita, que inclusive o Luiz Araújo, que entrou no primeiro tempo, fez essa falta. E aí, na cobrança, o Maurício levantou a bola lá para o meio da grande área do Flamengo. A bola foi até a pequena área. O Gustavo Gomes cabeceou. No canto esquerdo, o Rossi fez uma boa defesa, mas aí, no rebote, o Palmeiras acabou marcando o gol. Caso Flaco Lopes pegou o rebote, só que o gol acabou sendo anulado. Aliás, mais um gol que o Flaco Lopes marca e que foi marcado impedimento. Segundo jogo seguido, segundo contra o Flamengo, inclusive. Que na quarta-feira, na Copa do Brasil, lá no Allianz Parque, o Flaco Lopes chegou a marcar o que seria o segundo gol do Palmeiras, aí foi numa cobrança de falta do Gabriel Menino, só que o Flaco Lopes estava com o pé ali à frente da linha de defesa do Flamengo e na ocasião o gol foi anulado. E hoje aconteceu mais uma vez. Então, só que aí no caso, né, quem estava impedido ali foi o Gustavo Gomes, né? Então acabou que foi marcado o impedimento. Enfim. E aí o detalhe, né? Eu falei do Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo ele entrou no lugar do Everton Cebolinha. Mais uma vez o Cebolinha se lesionou, gente. O Flamengo informou que o Cebolinha teve um problema na panturrilha esquerda. Porém, durante a transmissão no segundo tempo, a Júlia Guimarães, repórter do Grupo Globo, que fez hoje a transmissão lá para o Premier, cobriu o Flamengo. A Júlia Guimarães relatou que conversou com o Dr. Tanuri, médico do Flamengo, e o Tanuri disse para a Júlia que o Cebolinha sofreu ali um problema no tendão de Aquiles e que pode ter acontecido uma ruptura. É uma suspeita, tá? A gente tem que aguardar nos próximos dias para ver o que aconteceu de fato com o Cebolinha. Se aconteceu pior, que é no caso a ruptura no tendão de Aquiles, no pé esquerdo, aí acabou a temporada para o Everton Cebolinha. Porque ruptura de tendão de Aquiles leva alguns meses, tá? Para cicatrizar, recuperar a forma e tudo mais. É muito tempo que leva uma recuperação de tendão de Aquiles, uma ruptura. Então, assim, se aconteceu esse pior cenário, acabou a temporada para o Cebolinha. Mais uma vez, cara, foi a terceira lesão que ele teve em um intervalo de 2 meses, cara, impressionante. Até ele teve primeiro uma lesão no quadril direito e depois uma lesão na posterior da coxa, né? Na coxa direita, no caso. Então, terceira lesão que ele teve, e essa pode ter sido a mais grave e que, se aconteceu pior, pode ter dado o fim da temporada do Cebolinha em 2024, né? Enfim, uma pena, né? Porque o Cebolinha é um cara que vinha fazendo 2024 muito bom, só que ele teve essa sequência de lesões, né? Então, enfim, complicado, né? Vamos ver, a gente tem que aguardar, né, para ver o que aconteceu de fato com o Everton Cebolinha. Bem, então o Flamengo e o Palmeiras terminaram esse primeiro tempo em 0-0, né? O Palmeiras chegou a marcar o gol, mas o gol foi anulado. E aí no segundo tempo, né, até para ver aqui, o Palmeiras chegou a fazer uma modificação no intervalo, né, com a saída do Aníbal Moreno para a entrada do Fabinho. O Aníbal Moreno que recebeu o cartão amarelo. Só que o Palmeiras, gente, em 3 minutos do segundo tempo, ele conseguiu ter mais chegadas perigosas do que em todo o primeiro tempo. No primeiro minuto, o lançamento do Lázaro para o Maurício.
Maurício recebeu dentro da grande área e chutou com o pé direito, o Rossi defendeu, espalmou a bola, fez uma boa defesa. E aliás, né, o Maurício, que antes, na partida, no primeiro tempo de jogo, começou centralizado, no segundo tempo ele jogou mais pela direita, apareceu mais como um ponta direita, né, que é uma função que o Maurício até faz com maior frequência, né, no Internacional era assim, por exemplo. Depois, 2 minutos, né, cruzamento para o Flaco Lopes. O Flaco Lopes recebeu na entrada da pequena área, cabeçou para trás, e aí o Lázaro pegou de primeira, e aí o Rossi espalmou, fez outra grande defesa. E aos 3 minutos, o Flaco Lopes deu o passe para o Maurício passou pela marcação e tocou para o Lázaro, que recebeu pela esquerda, e aí chutou, e a bola passou à direita do gol, foi para fora. Então, com 3 minutos, o Palmeiras teve 3 chegadas perigosas. Só que aí acabaram as chances perigosas do Palmeiras no início do jogo, porque depois o Flamengo conseguiu ali equilibrar as ações e passou a ter um domínio maior da posse de bola no segundo tempo. Só que durante um certo período ali no segundo tempo foi um jogo muito mais brigado, né, com muito mais intensidade de marcação, de briga da posse de bola do que de chances perigosas. Como falei, o Palmeiras teve 3 chegadas fortes ao ataque em 3 minutos. Só que depois o ímpeto, né, de ataque do Palmeiras diminuiu. Então o Flamengo conseguiu ter 2 oportunidades até. Um chute do Luiz Araújo de fora da área, que a bola foi cruzada no alto e o Everton acabou espalmando a bola e teve que defender de novo, né? Acabou que foi uma defesa em 2 tempos. Então, aos 23 minutos, o Flamengo acabou abrindo o placar, melhor dizendo. Uma jogada que começou e terminou com o Arrascaeta. O Arrascaeta recebeu a bola pela direita, tocou para o meio. A bola chegou até o De La Cruz. O De La Cruz tocou para o Gerson na esquerda e o Gerson fez o cruzamento. Ele tentou buscar o Pedro, tá? Só que a bola não chegou ao Pedro, mas o Fabinho, o volante do Palmeiras, tentou dar um chutão para frente, ele furou. Aí a bola sobrou para o Arrascaeta, que girou e chutou. A bola bateu no Vanderlan e foi devagarinho para o gol. O Gustavo Gomes chegou a cortar a bola, mas quando ele fez o corte, a bola já havia ultrapassado a linha. E aí o Flamengo, dessa forma, abriu o placar aqui no Maracanã. Então, 1-0 para o Flamengo. Aí o Flamengo depois continuou tendo esse domínio da posse de bola e tudo mais. Então, em um momento que o Palmeiras estava tendo dificuldade na construção de jogadas, o Palmeiras foi lá e acabou empatando o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. E foi com um jovem, mais um cria da academia, o Luigi. Segundo jogo dele como profissional, e aí ele acabou marcando o primeiro gol dele na carreira, aqui no Maracanã. Cara, eu fico imaginando como é que vai ser a noite hoje para o Luigi, se ele vai conseguir dormir, lembrando desse gol. Cara, o primeiro gol dele como profissional e aqui no Maracanã, né, um dos grandes estádios do futebol mundial, né. E foi um gol que foi o seguinte: a bola chegou na direita, né, o Rômulo fez o cruzamento, a bola chegou até o Rony, que cabeceou. A bola foi mais na direção do meio do gol. O Rossi, ele espalmou, só que depois que espalmou, a bola foi para trás. E aí o Luigi, no rebote, fez o gol. A princípio, o gol tinha sido anulado, só que após a revisão no VAR, aí viram que o Rony estava em posição legal e aí o gol foi confirmado, portanto, 1-1 aqui no Maracanã. Então, já na reta final também, o Murilo, zagueiro do Palmeiras, levou o segundo cartão amarelo, foi expulso. Então, na teoria, o Flamengo tinha um jogador a mais, só que na prática não, porque o Vinha teve uma lesão e ficou no sacrifício até o final do jogo, já que o Flamengo já tinha feito as 5 substituições. Então, terminou 1-1. Então, 4 duelos entre as 2 equipes no ano. 2 empates, os 2 pelo Brasileirão, né? No primeiro turno foi 0-0 no Allianz Parque e aqui no segundo turno no Maracanã 1-1, além de uma vitória do Flamengo 2-0, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e no segundo jogo o Palmeiras venceu por 1-0, só que o Flamengo foi quem avançou para as quartas de final
da Copa do Brasil e terminou 1-1. E aí, o grande vitorioso da rodada, digamos assim, foi o Fortaleza, que agora é o segundo colocado no Brasileirão, com 42 pontos. O Botafogo, que perdeu na rodada, segue líder com 43. Fortaleza em segundo com 42. O Flamengo é o terceiro com 41. E em quarto, o Palmeiras com 38. O São Paulo venceu e empatou em número de pontos com o Palmeiras. São Paulo é o quinto colocado. Então, olha o Fortaleza, hein, cara. Pois é, hein? Fortaleza está fazendo um grande campeonato. Será que vai ter fôlego para disputar o título até o final também? Mas, então, essa situação na classificação no Campeonato Brasileiro. Como já falei antes, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras agora vão voltar suas atenções para a Libertadores. E no próximo final de semana, as duas equipes terão clássicos. O Palmeiras vai jogar contra o São Paulo no domingo, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Jogo pela 23ª rodada do Brasileirão. Para esse jogo, o zagueiro Murilo ficará de fora, porque acabou sendo expulso. E o Flamengo, aí no próximo domingo, 6h30 da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Botafogo, hein? Clássico entre o primeiro e terceiro colocado. Jogo no estádio Newton Santos. E para esse jogo, o Flamengo não contará com o Eric Pulgar, que acabou levando o terceiro cartão amarelo. Então, essa é a situação. Então, o Pulgar... Eu não achei que o Pulgar ali forçou a barra, né, para levar o terceiro cartão amarelo. Acho que foi cartão amarelo porque ele cometeu ali uma falta mesmo. Não foi uma situação de forçar cartão, nada disso. Então, o Pulgar levou esse terceiro cartão amarelo. Será ausência no clássico contra o Botafogo. E, aliás, né, o Palmeiras que vai ter o clássico contra o São Paulo, duelo do quarto contra o quinto colocado. Então, assim, próximo final de semana que também será muito importante nessa disputa pelas primeiras colocações no Brasileirão. Então, encerro o vídeo por aqui, direto do Maracanã. Já está começando ali o tratamento, para o gramado. O próximo jogo que vai ter por aqui é na quinta-feira, 9h30 da noite, entre Flamengo e Bolívar, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, tá certo? Então, você que ficou comigo até aqui, muito obrigado, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá certo? E em breve volto com mais um vídeo por aqui. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.